Sabe aquele post que você vê no Instagram, daquele concurseiro guerreiro que estuda ali marcando com cronômetro, já viu? Aquele que põe um cronômetro, que ele estudou 10, 12 horas líquidas por dia. É esse post mesmo, você já deve ter visto um monte por aí, que faz você se sentir até um lixo, na verdade, que você só conseguiu estudar ali 3, 4 horas. Eu vou te dizer uma verdade hoje, baseada na neurociência pura. A chance desse cara reprovar é gigantesca. E a chance de você que estuda 3, 4 horas por dia ser aprovado é muito maior. O que eu vou te falar hoje vai contra tudo que os gurus de produtividade ensinam. Mas, Trek, você também não é um guru? Não, eu não sou um guru. Eu sou um procurador do governo federal, professor, neurocientista e psicanalista clínico. E eu vou te provar biologicamente que estudar 10 horas por dia nada mais é que um suicídio cognitivo. Se você quer parar de jogar teu tempo no lixo e reter efetivamente o que você estuda, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te mostrar como fazer isso. Existe um conceito no mercado chamado, que eu não sei se você já ouviu falar, mas chama Lei dos Rendimentos Decrescentes. Vamos lá, vou te explicar o que isso tem a ver com a gente. Vamos imaginar que teu cérebro é um copo d'água, tá? Você botou um copo d'água ali na mesa e você começa a jogar alguns golinhos de água ali nele. Esses golinhos de água seriam, vamos dizer, o conhecimento que você está estudando. Depois de um certo tempo, se você começar a jogar muita água nesse copo, o que vai acontecer com o copo quando ele chegar no limite da capacidade dele? Vai transbordar, não é? Sim, é isso aí, ele vai transbordar. E essa água ela vai ficar por onde? Vai ficar na mesa. Se você continuar jogando água, essa água vai escorrer para o chão, ela vai para qualquer lugar, menos para dentro do copo. E é exatamente assim que funciona com o estudo. Depois de 4 a 5 horas de estudo intenso, um estudo focado, um estudo bem feito, você literalmente, nesse segundo nosso exemplo, você encheu o copo. Não tem mais como você absorver conhecimento de uma forma produtiva passando disso. Um concurseiro que estuda ali 12 horas por dia, ele tem a sensação, ele acha na cabeça dele que ele está sendo produtivo, que ele está fazendo alguma coisa boa, que ele está angariando conhecimento. Mas na realidade não. Ele está queimando substâncias fundamentais para o foco, como por exemplo a acetilcolina, que é uma substância ligada exatamente a essa parte de foco, concentração. Com o tempo, essa substância nós temos no nosso corpo várias substâncias químicas, né? Se a gente força a máquina, essas substâncias vão se consumindo como um combustível, que é o caso dessa acetilcolina. E seguindo fazendo isso, estudando, depois de uma forma que você já está plenamente esgotado, você gera uma saturação sináptica, né? Então, o que acontece? Você lê e não retém ali absolutamente nada. O conhecimento acaba se perdendo. E o pior, você acaba achando que leu, que cumpriu ali uma determinada quantidade de linhas, uma determinada quantidade de matéria, mas aqui o resultado prático, que é o que interessa, que é a absorção desse conhecimento, ele foi quase zero depois de um determinado momento. E é aí exatamente que está o grande perigo, porque você passa ali anos da sua vida se esforçando, ralando pra caramba, deixando de sair com os amigos, deixando muitas das vezes de ficar com a família, de aproveitar momentos de vida, sofrendo um pouco ali, porque estudar é sofrido, né? E você tá achando que você tá fazendo, você tá arrasando, você tá achando que você tá no caminho certo, que daqui a pouco é força bruta total, são ali a quantidade de horas que você fica efetivamente estudando, que vai fazer a diferença, e você vê, no fim das contas, que não. O que vai fazer a diferença é exatamente você ter uma coisa chamada estratégia. Vamos dizer, estratégia neural. Aí eu sei que você vai me perguntar, tá ok, Carlos, se eu não devo estudar então 10, 12 horas por dia, como é que eu faço então para passar na frente da concorrência? É sobre isso que a gente vai conversar agora. Eu vou passar para você a gente vai trocar uma ideia sobre 6 pontos que eu considero essenciais para que você então consiga reter a maior quantidade de conhecimento no menor tempo possível. Vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que conjugar é intensidade e recuperação. Como a gente faz isso? Já foi provado, a neurociência já provou em muitos estudos realizados sobre memória e obtenção de conhecimento, que a memória, o armazenamento de informações, ele ocorre principalmente quando a gente está descansando. É nessa hora que você tira o conhecimento de uma memória de curto prazo, que seria ali localizada ali no hipocampo, e você então transfere essa memória para uma memória de longo prazo, que seria ali no córtex pré-frontal. E como é que a gente vai fazer isso para conjugar então com a intensidade? Você vai estudar firme, concentrado, e você vai fazer também pausas. Você estuda, por exemplo, aquele velho método Pomodoro, né, que você estuda ali 50 minutos focado, descansa 10 minutos, e então
você vai conseguir ter um descanso, uma pausa. De repente, tenta evitar estímulos nessa hora desse descanso, de repente pegar o celular e ler alguma coisa, então se distrair, mas descansa, medita, respira, enfim, faz um trabalho de meditação ali, digamos, nesses 10 minutos de descanso, depois você volta para mais um ciclo e assim você vai adiante. Também tenha certeza de que você vai ter uma boa noite de sono e separe qualidade de horas de qualidade para o seu sono. Isso é fundamental para que a gente faça esse processo físico, sabe? De transferir esse conhecimento, como eu falei, do hipocampo para o córtex pré-frontal, que é efetivamente como você vai armazenar seu conhecimento ali. Uma outra coisa que eu vou te falar, não negocie o seu sono. O sono é fundamental, vou dizer mais uma vez, estou frisando bem esse ponto. Eu prefiro muito mais um aluno meu que estuda 4, 5 horas por dia do que um aluno meu que estuda 12 horas por dia e às vezes vai dormir 5 horas, dorme apenas 5 horas por noite. Essa pessoa que está fazendo isso, prejudicando o sono, ela está jogando em média no lixo 40% do conhecimento que ela leu ali, do que ela estudou durante o dia. Então isso não funciona. Ficar sem dormir não funciona. Acredite em mim, você vai ter um desempenho muito melhor na prova se você estudar, por exemplo, 4 horas, 5 horas líquidas ali que seja, você conjugar com uma boa noite de sono, uma alimentação balanceada, exercícios físicos ali, né, que sejam leves ali durante a semana, tendo uma vida de qualidade, você vai chegar na prova muito mais competitivo do que aquele zumbi que chega lá, que estuda 10, 12 horas por dia, chega na hora da prova, tá com a atenção, ansiedade normal até, do próprio dia da prova, ele tem ali um surto, tem um burnout, e no dia da prova não lembra nem o próprio nome. Vai por mim. Uma outra coisa que pode te ajudar, chamo de regra da intercalação. Isso vai te ajudar, enfim, a superar o tédio neural ali, que é estudar para concurso, que uma hora chega a ser entediante, vamos tentar usar essa ferramenta para poder dar uma enganada no teu cérebro ali, você poder ir adiante com mais qualidade. Como é que é essa técnica da intercalação? Vamos supor que você começou a estudar direito constitucional, teu concurso caia direito constitucional. E você vai estudar ali 2 horas de direito constitucional e o teu concurso também, nesse meu exemplo, cai a matemática. Você vai para uma matéria totalmente oposta, que é a matemática, depois de 2 horas. Então, explicando um pouco melhor, você vai estudar 2 horas de direito constitucional, o seu cérebro vai estar ali né, por aquela matéria, focado, estudando. Quando começar a bater o tédio, né, natural, você vai então dar um choque de estímulo, dando um novo estímulo, um novo combustível, né, ali, um novo paladar, acho que a palavra seria essa, um novo paladar para esse estudo com uma nova matéria, vai fazer com que o seu cérebro volte ao foco, porque ele vai entender que, opa, peraí, agora eu tenho que olhar aqui novamente, tem que ficar ligado novamente, porque mudou o sabor da comida aqui. Uma outra coisa que eu falo para você é o teste do desconforto. Olha, se você está estudando para concurso, está gostosinho, está tranquilo, está relaxante, algo não está legal, você está estudando errado. Eu vejo, é muito comum eu ver o seguinte, pessoas que pegam às vezes livros, né, falam, eu li 500 páginas de um determinado livro, de uma determinada matéria, e o que ele está fazendo? Ele está lendo, passando as páginas, às vezes está deitado, relaxado e tal, está lendo aquilo ali, e está tranquilo, está relaxante. Mas ler é importante? Claro, é importante, é legal você ler, você abranger, né, uma determinada quantidade de conteúdo ali, angariar conhecimento, beleza, mas isso não vai fazer com que o seu cérebro seja testado, que é o que a gente quer. Para que você tenha resultado, você tem que fazer o que eu chamo de estudo ativo. Como é que você vai fazer isso? Você vai ler uma determinada matéria, quando você chegar no fim, um determinado momento que você achar interessante ali, você vai fazer alguma coisa, você vai fazer questões, você vai fazer um resumo, você vai dar uma aula, uma coisa que eu recomendo demais, que você dê uma aula para você mesmo, grave ali uma aula para você mesmo, só você vai ver, dizendo o que você aprendeu, como se você estivesse ensinando para outra pessoa. Isso vai fazer com que você busque o conhecimento que você estudou lá na sua mente e então externe esse conhecimento. Eu vou te dizer uma coisa, assim, eu prefiro muito mais que você estude 3 horas dessa forma, né, com conhecimento, com um estudo ativo, do que 15 horas de estudo passivo. As 3 horas, 4 horas de estudo ativo vão render muito mais do que 15 horas de estudo passivo. Uma outra coisa que eu vou falar para você é adube os seus neurônios. Aí você fala, como assim eu vou adubar os meus neurônios? Uma coisa simples, suando. Suando, Carlos? É isso mesmo? Suor? Sim, suor. Mas você então virou personal trainer? Não virei personal trainer, tá?
O que eu estou falando chama fator neurotrófico derivado do cérebro. É um nome esquisito, um nome difícil, né? Mas nada mais é do que o seguinte, já foi comprovado cientificamente que quando você faz, por exemplo, 20 minutos de cardio, o seu cérebro ele libera substâncias que auxiliam no processamento de informações, auxiliam a aliviar o estresse mental. E isso vai funcionar como uma espécie de adubo mesmo mental. Ela ajuda você a consolidar a memória, isso mesmo, consolidar os conhecimentos que você estudou. Aquele concurseiro que fica ali o dia inteiro, lendo, deitado, estudando, apenas estudando, não faz nenhuma atividade física, ele vai estar, como é que eu posso dizer, ele vai estar com hardware lento. Enquanto aquele concurseiro que tem, volto a dizer, a vida equilibrada, que põe uma atividade física regular, que faz ali uma atividade, um cardio, que consegue liberar essas substâncias neurais ali, ele então vai acelerar o processador. É que você tivesse um computador com um processador muito baixo e outro um processador muito mais avançado. O que tem um processador mais avançado, com uma capacidade de processamento maior, ele vai conseguir atingir um resultado com menor tempo. E essa questão dos exercícios físicos impactarem diretamente na saúde cerebral, no funcionamento cerebral, já até foi comprovado que uma quantidade de exercício físico ali, semanal, regular, tem efeitos de até muitas substâncias, até antidepressivas, que auxiliam até na condição do estresse. Mas esse aí é um papo para o meu outro canal, para o canal Neuro e Vida. Mas o importante que eu quero que você saiba aqui é que o exercício físico, ele faz parte do seu estudo. Não é um tempo perdido. Eu estou ali, vou ter que ir fazer uma atividade física, estou deixando de estudar. Não. Isso faz parte do seu combo do estudo, do seu combo de preparação. Ao longo da minha vida, com a minha experiência, eu fui entendendo essas e algumas outras coisas que eu te passei aqui. Quando eu estava lá como office boy, né, eu via que eu tinha pouco tempo para estudar, estava ali, tinha pouquíssimo tempo, trabalhava demais, então eu tinha que otimizar o tempo. Comecei a pesquisar, e esses conhecimentos que eu fui adquirindo ao longo da vida foram sendo aperfeiçoados com os meus próprios alunos também, nesses mais de 15 anos de experiência. E como com o tempo as pessoas sempre me abordam, me perguntam, Carlos, aí, como é que eu faço, Troiac, como é que eu faço para poder estudar, para poder render melhor? Poxa, eu estou sentindo que eu estou cansado, estou perdendo tempo, já estou há muitos anos ali estudando e não tenho ainda o resultado que eu quero. Exatamente para poder atender ali o maior número de pessoas, eu sistematizei todo esse conhecimento obtido ao longo desses mais de 15 anos em algumas videoaulas que são um bate-papo que eu estou tendo assim aqui com você, mais direcionado, mais direto, bem direto ao ponto, para que você não perca tempo gastando energia com algo que não vai te trazer o resultado. E o nome desse curso, eu batizei de um curso, né? São umas videoaulas que eu chamo de concurso público do início ao sucesso. Ali eu te ensino desde o início da jornada até você ver qual a melhor carreira, onde você vai seguir, onde você quer seguir, até você exatamente se organizar, aprender a fazer uma boa prova objetiva, aprender a escrever e fazer uma boa prova discursiva, impressionando ali seu examinador, até mesmo fazer ali uma prova oral, se o teu concurso tiver prova oral. Enfim, você vai aprender o que realmente funciona. São técnicas simples, diretas, objetivas, que realmente funcionam para que você não perca tempo. E em concurso público, né, tempo, ele é literalmente dinheiro, né? Porque quanto custa cada mês que você fica longe do cargo que você deseja sem receber o salário, né, correspondente a esse cargo. Então, se te interessar, o link está na descrição. Olha, concurso público ele não é uma maratona de quem vai ficar mais tempo ali sentado estudando, quem vai ficar mais tempo acordado. E sim, uma maratona, um campeonato de quem consegue acertar o maior número de questões na hora da prova. E para isso existem técnicas para que você consiga atingir esse objetivo da melhor forma possível, da forma mais otimizada possível. Olha, a qualidade ela vai sempre ganhar da quantidade no que diz respeito ao estudo para concurso público. Mas eu quero saber de você, comenta aí para mim quantas horas por dia você estuda, como é que você tem se organizado, qual tem sido a metodologia que você tem seguido, quais os resultados que você está tendo. Eu quero poder te conhecer, um pouco melhor. E se esse bate-papo que a gente teve aqui, se você achou legal, te agregou, trouxe algo de interessante para você, deixa o seu like aqui no vídeo, se inscreve no canal, que aqui no meu canal Carlos Troiac, né? Vou falar sempre sobre carreiras, concursos ligados e toda a parte de neurociência e a parte psicológica também, saúde emocional, inteligência emocional, ligados ali para a preparação para concurso público. Então, vamos juntos mudar essa mentalidade de sofrimento e vamos passar a ter uma mentalidade de resultado, tá bom? Te vejo aí no próximo vídeo. Até lá.